Boa noite, galera, tudo bem? Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook para poder conversar com vocês, para poder fazer uma prestação de contas do nosso trabalho como deputado estadual e também, obviamente, responder se alguém tiver algum questionamento, quiser fazer alguma colocação para nós, pode ficar à vontade, né? A gente tem essa prática de conversar aqui no Facebook com todos os amigos para que a gente possa realmente compartilhar algumas ações do nosso mandato. Então, quero dar uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. E eu hoje quero tratar de alguns assuntos. O primeiro assunto que eu quero falar é sobre a questão de uma moção que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, onde nós fizemos uma moção contrariando o parágrafo 2º de um artigo, de um projeto de lei que está tramitando no Senado, que é o PLE 650. Falar um pouquinho também sobre uma ideia nossa que é um projeto de lei que vai declarar as festas de rei e rainha dos clubes de caça e tiro como sendo parte integrante do patrimônio imaterial, né, do nosso estado de Santa Catarina. Falar um pouquinho sobre a nossa proposta de extinção das ADRs de Timbó, de Blumenau. Também tem um encontro regional do PSD, que eu quero convidar os amigos do PSD. Falar um pouquinho da região metropolitana de Itajaí, que está avançando esse processo e realmente a população de Itajaí tem abraçado esta ideia, os prefeitos, a Associação dos Municípios também. Então é muito legal esse assunto e eu quero poder, então, nesta noite, rapidinho, durante 10, 15 minutos, poder compartilhar com vocês, né, esses assuntos e, é claro, também, quem tiver alguma colocação para fazer, pode ficar à vontade, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aí, quem quiser, eu vou podendo ler os comentários e responder as colocações de vocês. Primeiro, gente, falar um pouco, e aí teve aqui a aprovação unânime dos 40 deputados de uma moção que nós apresentamos na semana passada e conseguimos aprovar, que fala justamente, esta moção aqui, fala sobre a contrariedade nossa a um projeto de lei que está tramitando no Senado, e é um projeto de lei de uma senadora que fala sobre a questão da política do bem-estar animal. Realmente o projeto de lei ele tem muitas questões positivas, né? É um projeto de lei bacana, é um projeto de lei importante, mas dentro do projeto de lei, mais especificamente falando do parágrafo 2º do artigo 50, ele diz que não poderão mais haver zoológicos fora das capitais. Zoológico fora de capital é um dos itens que está sendo proibido por esse projeto de lei. E aí eu estranhei isso, achei muito estranho esse posicionamento, muita gente se manifestou, recebi uma sugestão de pegar aqui a opinião dos deputados, e então eu resolvi fazer essa moção. E ela foi aprovada pelos 40 deputados. A moção, ela diz da contrariedade, ou seja, ela diz que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que os deputados estaduais, os 40 deputados, são contra este parágrafo do artigo 50 do projeto. Não contra o projeto como um todo, mas contra especificamente esse parágrafo. E por que isso? Porque se a gente fizer uma análise, em Santa Catarina nós temos 5 zoológicos. O nosso zoológico de Pomerode, um zoológico em Penha, um zoológico em Balneário Camboriú, um zoológico em Joinville e um zoológico em Brusque. Os 5 aí na região do Vale do Itajaí e do Norte. Esses 5 zoológicos, nenhum deles é em capital. Isso significa que todos os 5 teriam que ser fechados se esse artigo da lei for aprovado. Isso é um absurdo, porque você tem aí cerca de 4.000 animais que terão que ser transferidos. E você tem nesses 5 zoológicos aproximadamente 2,5 milhões de turistas que visitam o zoológico. Ou seja, é estranho, né? Você fechar. E aí é o nosso entendimento, né? O que eu defendi na tribuna quando consegui aprovar essa moção? Que para mim, e acredito que muita gente pense assim, independente se o zoológico está numa capital ou se ele está fora da capital, o importante é que ele trate bem os animais, que ele tenha uma boa condição de receber os turistas, que os animais sejam respeitados, sejam bem tratados, sejam bem alimentados, que eles possam ser recuperados, porque muitas vezes esses zoológicos recebem animais que são pegos, que foram caçados clandestinamente,
ou animais que estão com um problema que tem que ser tratado. Então, o próprio zoológico serve para a recuperação, muitas vezes, dos animais. É um local de cuidado. Então, a nossa ideia é justamente de contrariedade a isso, em respeito ao zoológico de Pomerode, ao de Penha, ao de Brusque, ao de Balneário Camboriú e o de Joinville. Porque, para mim, mais importante do que o local onde o zoológico é, se a cidade é grande ou é pequena, se a cidade é uma capital ou fora da capital, o importante para mim é a condição que o zoológico dá de atendimento ao animal. Por isso que a gente aprovou essa moção e agora a gente vai encaminhar para os nossos senadores de Santa Catarina, vai encaminhar também para o senador que é o relator da matéria, para que isso realmente possa ser analisado com carinho. E esse artigo, que na verdade é o parágrafo 2º do artigo 50 do projeto de resolução 650/2015, não seja aprovado. A lei, volto a dizer, a lei é boa num contexto geral, mas esse item específico eu sou totalmente contra, até porque nós temos que defender os nossos zoológicos de Santa Catarina, que eles também tenham qualidade para atender os animais. Gente, outro assunto, mas antes de entrar no outro assunto, quero complementar o Itamar Cachoeira, meu amigo, tudo bem, que entrou aí, o Igor, o Mili, que é vereador de Benedito Novo, inclusive, Mili, tivemos ontem recebendo o prefeito de Benedito Novo aqui na Secretaria de Agricultura, desculpa, também na Casa Civil, falando sobre a questão do Fundan. Então a gente teve aí recebendo o prefeito. Cumprimentar a Laura, cumprimentar o meu amigo Isaías Adriano, lá do Fidelis, da Coab. Um abraço, Isaías, tomara que a tua esposa esteja melhor. Ela está passando por um momento difícil, então espero que realmente esteja melhor. Cumprimentar o Leonardo Miranda, também o João Vale, meu amigo João Vale do Garcia, esse não é fraco, esse tem café no bule. Inclusive lá no Garcia, no Centenário, tem um evento aí final de semana, inaugurando uma parte nova do Centenário lá, umas novas instalações dentro do Centenário. Bom, gente, outro projeto de lei que eu apresentei aqui na Assembleia é um projeto que a nossa região tem muito clube de caça-tiro, né? Todos conhecem os clubes de caça-tiro. Tem Blumenau, Pomerode, Timbó, Gaspar, Indaial, na região toda. E aí existem as festas dos clubes de caça-tiro. E aqui na Assembleia você tem condição de fazer projetos de lei determinando que certas características do nosso Estado possam compor o patrimônio cultural, o patrimônio imaterial de Santa Catarina. E eu apresentei uma lei para tornar as nossas festas de rei e rainha patrimônio imaterial do Estado de Santa Catarina. Então é uma ideia que também surgiu para mim depois de uma visita num clube de caça-tiro, participando de uma festa, e aí o pessoal mandou. Então a gente está transformando essa festa dos clubes de caça-tiro, festa de rei e rainha, em patrimônio cultural imaterial de Santa Catarina. Espero que seja aprovado, mas é uma ideia que a gente trabalhou. Desculpa que eu estou com um pouquinho de pigarro, mas é ao vivo, então faz parte do processo. Então a gente está trabalhando para que essa lei seja aprovada e que realmente a gente possa tornar essa festa algo para a eternidade aqui de Santa Catarina, porque faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa tradição, isso traz turismo, traz diversão, traz alegria, traz geração de emprego, geração de renda para Santa Catarina. Então é algo muito importante realmente para todos nós e eu espero que o projeto de lei seja aprovado. Cumprimentar a Lorizete, que mandou uma mensagem aqui. Concordo, Jean, se os animais estão bem tratados. O de Pomerode, eu sei que muitos animais foram resgatados de cativeiros. Verdade. Isso é verdade. Bem lembrado. Inclusive, lá em Pomerode, eles recuperam animais que estão doentes, cuidam bem deles, fazem um bom tratamento. Então, a colocação da Lorizete realmente é importante. O Renê está falando aqui que o Zoo de Pomerode é referência nacional, e é verdade, inclusive, os membros do Zoo de Pomerode são presentes numa associação nacional de zoológicos e realmente fazem um trabalho muito importante. O Emerson Tunes, nosso secretário-geral, está aí junto acompanhando. Um abraço para o Emerson, né, que trabalha junto com o nosso amigo, o deputado Ismael, gente boa. Obrigado aí pela companhia. Emerson, cumprimentar o Vonei também, que está mandando um abraço a todos os nossos amigos. Gente, outra questão aqui, quero aqui primeiro colocar a situação da região metropolitana de Itajaí. Nós fizemos um debate muito forte sobre a questão das regiões metropolitanas, tanto de Blumenau quanto de Itajaí, porque eu fui
relator aqui na Assembleia, na Comissão de Constituição e Justiça, da região metropolitana da Grande Florianópolis. E eles estão trabalhando aqui com o Castaniguchi a questão do projeto de transporte coletivo metropolitano, várias questões e ideias boas. E aí eu estou levando para Blumenau a ideia da questão da região metropolitana de Blumenau e para Itajaí, a região metropolitana de Itajaí. Como é que está a situação desse processo agora, para que vocês possam entender? A região metropolitana de Blumenau, nós fizemos uma reunião com os vice-prefeitos aí da região e também com representantes. Então agora ficaram de fazer um estudo junto à ANVI, né, a Associação dos Municípios do Médio Vale, sobre os pontos positivos, os pontos negativos e elaborar uma ideia, caso eles queiram. Se os prefeitos entenderem que a ideia é boa e que deve ser levada adiante, a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, junto com os prefeitos, vai elaborar um anteprojeto de lei. E aí nós vamos apresentar isso ao governador. Se os prefeitos entenderem que a ideia não deve ser levada adiante, o projeto não será levado adiante. Porque, no meu entendimento, quem tem que tomar essa decisão são os prefeitos. Porque a região metropolitana ela tem o objetivo de ajudar os prefeitos a resolver os problemas que muitas vezes uma prefeitura não consegue resolver sozinha. Seja a questão do transporte coletivo metropolitano, seja a questão de lixo, por exemplo, iluminação pública também pode. Ou seja, você pode trabalhar como consórcio ou pode trabalhar de forma mais ampla como região metropolitana. E aí, essa é a ideia que nós temos, né, de trabalhar a região, mas é claro que depende muito dos prefeitos. Se os prefeitos tiverem interesse, ok, vamos tocar o barco para frente, vamos fazer o anteprojeto, né, mas aí tem que partir dos prefeitos, que tem que ter a concordância deles. Porque também, se não tiver a concordância dos prefeitos, se não tiver a aprovação de um termo de cooperação na Câmara de Vereadores de cada município integrante, o processo não funciona. Então, Blumenau, a gente está aguardando a definição dos prefeitos. Em Itajaí, os prefeitos já foram mais rápidos. Numa reunião que nós tivemos lá na ANFRE, que é a Associação dos Municípios da Foz do Itajaí, essa reunião estava presente o Castaniguchi, ele colocou todos os aspectos positivos e negativos da região metropolitana, e lá os prefeitos já determinaram a criação de um grupo de trabalho formado pelo Conselho dos Secretários de Planejamento, e lá eles também estão fazendo a mesma coisa, mas lá de forma mais avançada. Então, eles estão elaborando uma ideia de projeto de lei com base na região metropolitana de Florianópolis, mas que os prefeitos têm autonomia para modificar, e aí essa minuta, esta ideia, será apresentada para o governador assim que estiver pronta. E aí nós poderemos mandar para a Assembleia ou não, dependendo da vontade dos prefeitos. Nos dois aspectos, tanto Blumenau quanto Itajaí, nós estamos respeitando a questão da autonomia local. É uma decisão dos prefeitos, né, participar desse processo ou não. Então, Itajaí está mais avançado, está mais organizado, eles já estão elaborando a minuta, e eu acredito que no máximo em 30 dias ela deve estar definida. E aí os prefeitos vão reunir novamente, vão se reunir, vão aprovar ou não esta minuta, e se aprovarem nós vamos levar para o governador. Então espero realmente que ande, porque Itajaí até tem uma situação interessante, enquanto que a região metropolitana de Blumenau seria Gaspar, Blumenau, Indaial, Timbó e Pomerode, ou seja, 5 municípios no núcleo central. Itajaí envolve Porto Belo, Bombinhas, Itapema, Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Penha, Pissarras, Barra Velha. E Brusque ainda faz parte da região metropolitana de Itajaí. Ou seja, você tem aí vários municípios que vão desde Bombinhas, Porto Belo, até Barra Velha, fazendo parte dessa região metropolitana. Então, são vários municípios, é uma região metropolitana grande, e que tem vários problemas em comum. Por isso que lá está andando mais rápido o processo, e eu acredito que lá realmente tem muito mais a ver com essa concepção de região metropolitana. Então, eu espero que a situação ande, mas queria dar este relato para vocês. E nas duas conversas que eu tive com os prefeitos, com representantes de região, com as entidades, o que todo mundo disse assim, olha, Jean, nós temos que se preocupar agora, porque agora tem tecnologia, agora a situação tem mais modernidade na gestão pública, eles entendem que a ADR pode voltar a funcionar no modelo antigo, como aconteceu em Florianópolis, né, que não pode criar região metropolitana e ter região metropolitana e ADR.
eles entendem que há possibilidade sim de ter a Secretaria Regional na forma como foi feita em Florianópolis, onde ela foi extinta, e aí a gerência de educação, a gerência de saúde, voltou a ser vinculado à Secretaria Central, ou seja, a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Educação, como já é a Delegacia Regional com a Polícia Civil, como é o Comando da Polícia Militar, como é a Fátima e outros órgãos estaduais. E aí, sim, extinguir a DR e fortalecer a Associação de Municípios, porque daí a concepção que foi discutida é, vamos, por exemplo, trabalhar em Itajaí. Vamos criar a região metropolitana de Itajaí? Vamos. Daí a DR de Itajaí. A ideia é que a Secretaria Regional de Itajaí seja extinta, voltando essas gerências para a Secretaria de Estado Central e a parte da ADR de articulação política seja criada uma função junto à Associação de Municípios de Itajaí para trabalhar junto com os prefeitos para ser uma espécie de executivo do Estado na Associação de Municípios. Ou seja, diminuindo com isso a estrutura do Estado e mantendo a proximidade do Estado com as prefeituras e trazendo, através da região metropolitana, uma possibilidade de ação conjunta dos prefeitos para resolver os problemas. Essa é a ideia, e é dentro desse contexto que a gente defendeu, então, a ideia de criação da região metropolitana com a extinção das ADRs e a mudança nesse modelo de gestão. Inclusive, tem gente que está discutindo muito isso, está sendo discutido esse aspecto, provavelmente na próxima eleição será tema forte de debate na eleição estadual, mas é a ideia que a gente tem, que a gente está trabalhando principalmente com a Associação de Municípios dos prefeitos lá de Itajaí. Quero mandar um abraço aqui para a Raquel, que entrou aqui, a Raquel Keller, para o meu amigo Ângelo Roncalho, ex-vereador. O Ângelo foi vereador comigo, um abraço, Ângelo. Inclusive, vou contar para vocês que o Ângelo, uma vez, ele estava filiado ao PPS, se não me engano, ele podia ter sido candidato a deputado estadual, teria se elegido deputado estadual e não quis porque preferiu ficar como vereador em Blumenau, terminar o seu mandato de vereador, mas o Ângelo era uma pessoa que, se tivesse sido candidato a deputado, eu tenho certeza que pelo PPS ele se elegeria, porque o Grando foi deputado comigo e fez menos de 10 mil votos. E o Ângelo faria, com certeza, mais de 10 mil votos para deputado estadual. Então, quero mandar um abraço aí para você, Ângelo. Para a Nair, que está nos acompanhando também, para o José. Vamos lá. Não acredito em você. Está preparando seus votinhos em 2018. Olha, José, respeito a tua posição e, como deputado, com certeza, eu sempre vou trabalhar para conseguir ter votos na próxima eleição. Isso faz parte do processo. Pretendo ser candidato novamente e vou trabalhar para que as pessoas possam reconhecer o meu trabalho. Então, você trabalhar para ter votos faz parte do processo. O problema é o cara que quer ter voto e não faz nada pela comunidade. Esse é o grande problema. Mas respeito a tua posição, José. Quero cumprimentar também a Maria, quero cumprimentar a Pati. Com a extinção das ADRs, a gente diminui o custo do Estado. Vamos lá, peraí, só que vou ler aqui com calma para vocês o que a Pati colocou. Jean, uma dúvida. Com a extinção das ADRs, a gente diminui o custo do Estado e otimiza a gestão local, é isso? Tem uma previsão de economia do Estado com isso? Seria possível reverter essa economia para a região metropolitana em questão? Pati, deixar claro aqui para você e para todos que estão me acompanhando. Vamos lá. A função da região metropolitana é totalmente diferente da superintendência da região metropolitana, essa função dela é totalmente diferente da função de uma ADR. Uma coisa não depende da outra. A colocação que se faz pela extinção da ADR é porque você tem instrumentos tecnológicos hoje que permitem com que você possa ter uma gestão descentralizada sem necessariamente ter uma estrutura que é a ADR. A extinção da ADR é uma forma de compensar o custo que gera a criação da superintendência, mas as duas têm função distintas. Então você pode extinguir a ADR sem criar a região metropolitana. Ou você pode criar a região metropolitana que vai ajudar as prefeituras dentro das regras do Estatuto da Metrópole e extinguir a ADR para ter uma compensação financeira do custo dela. Agora também, a compensação financeira da ADR, você extinguir a ADR não gera aquela economia que todo mundo diz. Por quê? Você elimina ali 10, 12 cargos comissionados. Mas os servidores efetivos do Estado que trabalham hoje na ADR vão continuar sendo servidores do Estado. Esses servidores ou vão para a região metropolitana,
ou vão trabalhar em outro órgão estadual, mas continuam sendo servidores efetivos. Todo mundo que trabalha hoje na gerência de educação, ela não seria mais vinculada à ADR de Blumenau, por exemplo, mas continuaria tudo igual, vinculada à Secretaria de Estado da Educação. Então, algumas gerências, como gerência de educação, gerência de saúde, você não elimina. Então, muita gente acha que acaba com tudo. Não, não acaba com tudo. Porque você não pode tirar a gerência de educação, você não pode tirar a gerência de saúde. Esses serviços têm que continuar existindo. Você só vai mudar a linha de subordinação. O que você elimina, por exemplo, na visão do pessoal lá de Itajaí, é a gerência de planejamento e avaliação, é a gerência de desenvolvimento econômico, que são gerências finalísticas da ADR e não da estrutura central da secretaria. E você substitui tudo isso por um executivo, inclusive o próprio secretário regional, por um secretário executivo, junto à associação de municípios, que vai trabalhar lá também nas questões estaduais com os prefeitos. Então, há uma economia? Há. Mas dizer que a gente vai gerar totalmente economia, não é bem verdade, porque o Estado possui uma estrutura fixa que você não consegue eliminar. Agora, esta economia que você gera, o que acontece? O recurso fica no Tesouro do Estado. E o Estado pode criar um convênio com os municípios, repassar para os municípios, pode utilizar isso no seu próprio custeio da máquina pública, daí é uma decisão do governador, de quem é o gestor do Estado, o que vai fazer com essa economia. Muitas vezes vai tapar o furo, por exemplo, da saúde hoje, que precisa mais dinheiro para exames, e não consegue liberar. Então, você tem várias formas de aplicar, daí vai depender do gestor o que fazer com essa economia. Se tiver alguma dúvida ainda, Paty, fica à vontade de perguntar. O Alisson está mandando aqui um abraço, a Anair. A Anair diz que acha que eu tenho que ir deputado federal. Não, Anair, deixa eu ficar como deputado estadual, porque aqui eu me sinto bem e quero aqui poder trabalhar, e já hoje já conheço bem aqui o Estado e sei, como cobrar de cada secretário o que é melhor para a nossa região. A Maria está mandando um abraço aqui, obrigado Maria, o Antônio também. Redução da maioridade penal. Como está essa votação no Senado Federal? Olha, Antônio, vou ser sincero contigo, não acompanhei, não sei te dizer como é que está esta matéria no Senado Federal, mas eu realmente entendo que tem que haver uma mudança nas leis que tratam dessa questão de criminalidade, no Código Penal. Hoje eu tive uma reunião com líderes de Camboriú e de Balneário Piçarras, lá para tratar do aumento de efetivo naquela região, cobrei também o aumento de efetivo na região de Blumenau, mas lá o próprio comandante-geral da polícia diz que eles prendem a pessoa porque assaltou, a pessoa que assaltou já sai da delegacia, sai lá do boletim de ocorrência, antes do policial. Quer dizer, então essa lei tem que mudar, e eu espero que o Senado, espero que o nosso Congresso Nacional realmente altere essas questões. Vamos lá, o Genilson mandou um abraço, Genilson, tudo certo. Paty, entendeu? Tá legal? Então, gente, são questões. E aí, quero aqui também aproveitar para finalizar o nosso bate-papo, agradecer vocês que acompanharam, finalizar aqui para fazer um encontro e um convite especial, todos sintam-se convidados, mas especialmente aqui para os nossos amigos filiados ao PSD do Vale do Itajaí. No sábado, dia 23, às 10 horas da manhã, muita gente vai rir aí, mas às 10 horas da manhã nós vamos fazer um jogo de futebol. Eu vou jogar, o deputado Ismael vai jogar, o deputado Merizio, a princípio, vai jogar, o deputado Darcy de Matos foi convidado para jogar também, o Kleiner Domingo foi convidado, mas ele não é muito de jogar futebol, mas está convidado também, se quiser jogar. Enfim, a gente vai fazer um jogo de futebol das lideranças, o vereador Gilson de Blumenau, várias lideranças do PSD, com a imprensa de Blumenau, às 10 horas da manhã no Olímpico, e depois um almoço com as lideranças regionais do PSD. Então, dia 23 de setembro, às 10 horas da manhã, no Olímpico, em Blumenau, o futebol das lideranças do PSD da região do Vale do Itajaí e de Santa Catarina contra a imprensa regional, a imprensa local de Blumenau, uma partida de futebol. E depois o almoço, que é um encontro regional do PSD no Clube Olímpico em Blumenau. Quero convidar todos os amigos do PSD, a todos os simpatizantes, a todos aqueles que se sentirem à vontade para estar conosco lá nesse encontro. Então, dia 23, a partir das 10 horas da manhã, no Clube Olímpico. 10 horas o futebol, meio-dia o almoço, a reunião com todas as lideranças da região. Pessoal, obrigado pela companhia, a todos aqui. A Silvia também mandou um abraço, a todos, o Leonardo Neves também.
Galera, obrigado a todos vocês pela companhia, né? Tenham uma boa noite. E aqueles que de repente eu não vi aqui o comentário, fizeram alguma pergunta, a gente vai responder até amanhã, né? E quem quiser também deixar algum questionamento, alguma pergunta, fique à vontade para poder mandar a sua pergunta. Um abraço, galera. Tudo de bom para vocês. E obrigado aí por terem acompanhado a nossa transmissão ao vivo. Um abraço.